Boa noite a todos. Queridos irmãos, vamos nos preparar para o nosso estudo, para a nossa reunião, nossa palestra da noite de hoje. Vamos pegar a mensagem que recebemos na entrada e vamos acompanhar a leitura. Essa mensagem foi extraída do livro Seara dos Médiuns, psicografada por nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, foi ditada pelo Espírito Emmanuel. Tesouros ocultos. Ainda existe quem se dirija aos companheiros desencarnados perguntando por tesouros ocultos. Tais consulentes, guardando imaginação doentia, mentalizam recipientes encravados no subsolo ou no corpo de lodosas paredes, a vazarem moedas e preciosidades que lhe atendam aos pruridos de usura. E martelam a mediunidade inexperiente e pedem sonhos reveladores. Mas os amigos espirituais, realmente esclarecidos, tudo fazem para que os irmãos da escola física não encontrem semelhantes bombas douradas que provavelmente lhes explodiriam nas mãos em forma de crime. Entretanto, cada criatura humana surge no berço para descobrir os talentos que traz, independentemente da fortuna terrestre, a fim de ajudar aos outros, valorizando a si mesma. A mulher e o homem aproveitam o amor que dimana gratuitamente de Deus e erguem o santuário do lar, em que se escondem imperecíveis tesouros da alma. O professor emprega palavras que não têm preços amoedados e amontoa os tesouros da cultura e da inteligência. O escritor respeitável utiliza as letras do alfabeto ao alcance de todos e estabelece o tesouro do livro nobre, que estende consolação e assegura o progresso. E o compositor apropria-se das 7 notas musicais que desconhecem a existência do ouro e oferece indistintamente ao mundo os tesouros da melodia. Somente o trabalho consegue formar os verdadeiros tesouros da vida. Ainda assim, é indispensável saibamos distinguir a ação digna da exploração inferior. Os cultivadores da coca e da papoula, que abusam dessas plantas medicinais, transformando-as em filões de dinheiro no mercado escuso da cocaína e do ópio, dizem que trabalham e apenas fazem os viciados e os infelizes. É preciso saber o que produzimos, a fim de sabermos para onde nos dirigimos, porquanto o próprio Jesus afirmou convincente: onde guardardes o vosso tesouro, tereis retido o coração. E a palavra do Mestre Divino tanto se referem às claridades do bem quanto às sombras do mal. Emmanuel. Então aí, meus irmãos, nós temos essa mensagem, né, que também servirá de subsídio para a nossa irmã Luzia Matias, que fará o estudo da noite de hoje. E a nossa Joseli Costa falará durante o passe sobre o Evangelho. Vamos então agora, meus irmãos,
vamos unir os nossos pensamentos e vamos dirigir uma prece a Deus, dizendo assim: Senhor Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso Mestre, queridos irmãos do plano espiritual superior, que aqui estão para nos orientar nos estudos na noite de hoje. Que possamos, Senhor, aproveitar as mensagens, as orientações que tanto são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Envolve a nossa irmã Luzia Matias, que está encarregada desse estudo, Senhor. E que possamos todos nós, atentos aos estudos, ir, Senhor, gradativamente, colocando em nossos sentimentos essas virtudes que aqui aprendemos nesta casa. Então, em seu nome, Senhor Jesus, em nome dos irmãos amigos do plano espiritual e, sobretudo, em nome de Deus, damos por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós estamos estudando todas as segundas-feiras, né, o Livro dos Médiuns. Estamos estudando, dando continuidade ao capítulo 26. Estudaremos hoje o item 293, perguntas sobre a saúde. Nada melhor do que dito por uma médica, né? Responda. Então, vamos ao item 24. O Kardec pergunta: os espíritos podem dar conselhos relativos à saúde? Responde os espíritos: a saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra. É por isso que o espírito dela se ocupam de boa vontade. Porém, como há entre eles ignorantes e sábios, não convém para isso, como para qualquer outra coisa, dirigir-se ao primeiro que apareça. Item 26. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Responde os espíritos: se tiver chegado a um grau bastante elevado para estar livre de sua vaidade e compreender que seu desenvolvimento não é completo, ele os reconhece e os confessa sem pejo, mas se ainda não estiver bastante desmaterializado, pode conservar alguns dos preconceitos de que se encontrava imbuído na Terra. Agora, por fim, o item 27. Um médico poderia, evocando os espíritos de seus pacientes que morreram, obter deles esclarecimentos sobre a causa de suas mortes, os erros que pode ter cometido no tratamento deles e adquirir, assim, um acréscimo de experiência?
Responde os espíritos. Ele pode, e isso seria muito útil para ele, principalmente se fosse assistido por espíritos esclarecidos que supririam a falta de conhecimento de certos doentes. Mas, para isto, seria preciso que fizesse este estudo de uma maneira séria, assídua, com objetivo humanitário, e não como meio de obter, sem trabalho, saber e riqueza. Então nós vamos passar a nossa irmã, que está encarregada do nosso estudo. Que Deus a ampare. Queridos, boa noite. Como o Penetra localizou ali o nosso estudo dentro do Livro dos Médiuns, Kardec dedica todo esse capítulo a deixar claro para o estudioso que tipo de perguntas se pode fazer aos espíritos, né? Então, esse nosso estudo de hoje abrange todo o final desse capítulo 26. Então, a gente recomenda que vocês em casa estudem esse capítulo 26 para observar uma série de coisas. Por exemplo, como nós hoje já encontramos a prática espírita organizada, constituída de uma forma séria, de uma forma saudável, de maneira que a gente pode usufruir desse intercâmbio com a espiritualidade de maneira produtiva. Agora, não foi sempre assim. Kardec está dando notícia aqui de um momento em que ele sentia necessidade de explicar para as pessoas que resolvessem se tornar espíritas, que se resolvessem não a frequentar um centro espírita, porque isso nem existia, existiam algumas sociedades, né? Que informações elas poderiam obter que fossem verdadeiramente valiosas? Porque, de início, quando as pessoas tomaram consciência dessa possibilidade de diálogo com os espíritos, foi pensar que os espíritos podiam lhe dar informações sobre tudo, o que facilitaria muito a sua vida. Por exemplo, onde eu posso encontrar um tesouro enterrado? Vocês gostariam de saber? A gente até gostaria, né? Se disse que não está sendo sincero. Mas não nos passa pela cabeça pegar uma folha do receituário e fazer esse tipo de pergunta, né? Não nos passa pela cabeça simplesmente porque a gente já aprendeu, a gente já internalizou que o diálogo com os espíritos não é para isso. Então, quando a gente vê Kardec organizando essa prática, a gente valoriza muito o momento no qual a gente está inserido. É muito curioso, por exemplo, as pessoas quererem saber como é a vida em outros mundos. Perguntar aos espíritos como é a vida em outros mundos. Essas informações, algumas delas, até chegaram espontaneamente, constam da Revista Espírita, mas quando nós olhamos para o nosso dia a dia, para as nossas dificuldades, para os nossos conflitos, será que a gente quer saber se tem vida, sei lá, em Andrômeda? E como é que é isso? E perguntar um espírito sobre isso, né? Então, esse estudo desse capítulo é esclarecedor e é, ao mesmo tempo, muito curioso, muito interessante. Essa pergunta 293, esse item 293, ele é
é o mais importante, eu acho, de todo esse momento, que é sobre o que os espíritos podem nos informar sobre a saúde. Não é? Então, a gente pode dizer que boa parte das perguntas que são feitas aos espíritos do nosso receituário se referem à questão da saúde. E o que a gente está vendo, está assistindo, é todo um movimento de inserção da espiritualidade nas práticas de saúde. E isso a gente tem acompanhado algumas revelações. Obviamente, é um movimento que parte da espiritualidade em direção à humanidade, em direção à ciência. Então, eu já sou formado tem um tempinho, né, razoável, mais do que muita gente aí tem de vida no planeta, né? E essas questões na universidade, na academia, elas eram impensáveis. Ninguém formulava essa possibilidade da vivência espiritual da pessoa ter impacto na saúde. Isso era uma coisa que não passava pela cabeça de ninguém, e se fosse colocado, seria, com certeza, excluído, visto como uma pessoa mística, uma pessoa ignorante. Acontece que a espiritualidade impacta na saúde. Então, o que acontece com a verdade? O que acontece com a verdade é que nós podemos negá-la à vontade, mas a verdade acaba se impondo. Então, hoje você já tem congressos, pesquisas, departamentos de medicina e espiritualidade no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E isso vem exatamente desse intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, no que diz respeito à saúde. É essa mudança de paradigma. E a saúde também mudou de definição. Saúde também, quando eu era estudante, significava um perfeito funcionamento de todos os órgãos, um perfeito funcionamento do organismo e ausência de doença. Hoje essa ideia, todo mundo já está meio enjoado de ouvir isso, mas é importante essa mudança, né? Esse conceito se ampliou muito, porque é muito fácil de você constatar que há pessoas que não têm nenhuma doença instalada, elas não têm nenhum diagnóstico de doença nenhuma, mas elas estão doentes. Elas vivenciam uma condição existencial de mal-estar. Um mal-estar psicológico, um mal-estar emocional e um mal-estar espiritual e um mal-estar social. Então, o corpo, muitas vezes, ainda não manifesta nenhuma alteração, mas aquela criatura está doente. Do outro lado, né, do lado oposto dessa visão, você tem aquelas pessoas que, apesar de terem doenças e limitações instaladas no corpo, manifestam um bem-estar, manifestam uma alegria de viver, manifestam uma produtividade mesmo dentro das suas limitações. Então, isso fez com que o conceito de saúde e doença passasse por essa revisão. No que diz respeito à saúde psicológica, nós estamos vivendo, no movimento espírita, um aporte, uma chegada das conquistas das diferentes escolas de psicologia ligadas à visão espírita. Porque eu acho que não existe ninguém, acho que não tem nenhum de nós aqui presente que não experimente nenhum conflito, nenhuma ansiedade, nenhuma tensão, nenhuma angústia. Isso para todos nós é uma busca. E
essa conexão entre os nossos incômodos e o que os espíritos podem nos responder é uma conexão que a maioria ainda não está fazendo. Então, a gente, às vezes, ajuda uma pessoa a entender um receituário no qual a pessoa colocou lá o seu conflito familiar. E a resposta dos espíritos, obviamente, não será dizer para ela que ela está com toda a razão, que o familiar está completamente errado e que pode deixar que eles vão transformar aquele familiar naquilo que ela quer que seja. E isso bota a pessoa num estado de muita frustração. E vem sempre aquela recomendação, né? Faça o culto no lar, ampararemos. As pessoas acham que os espíritos não entenderam. Não entendeu o problema, né? Quando não recebe esse tipo de resposta. E qual é o tipo de resposta que os espíritos nos dão quando são perguntados sobre os nossos problemas de saúde, seja física, seja emocional, seja conflito, seja o que for? São orientações que a gente encontra na codificação e encontra hoje nas abundantes literaturas sobre psicologia espírita, sendo a mais importante Joana de Ângeles. Às vezes a gente esquece que Joana de Ângeles é um espírito, né? A gente mistura Joana com Divaldo, pensa que é a mesma pessoa. Não é? Joana de Ângeles é um espírito que se dedicou e se dedica ainda a nos trazer respostas para os nossos conflitos existenciais. Tem até um livro que tem exatamente esse nome, Conflitos Existenciais. Então, esse é digamos assim, a cereja do bolo dessa sessão de perguntas. Porque sobre tesouros ocultos, a gente sabe que não vai rolar, né? Hoje a gente sabe que não vai rolar. Sobre a vida em outros mundos, a gente também acha que isso está meio longe das nossas questões. Agora, sobre saúde, nós temos muito que perguntar e muito que aprender. E tem um outro itemzinho aí, que também é interessante. Quando ele pergunta se as descobertas, as invenções, é o homem que faz, que tem, ou são os espíritos que dão essa informação para eles, ou se eles podem simplesmente perguntar para os espíritos. Por exemplo, a gente agora poderia perguntar para os espíritos como acabar com, com as usinas nucleares. Vou perguntar para os espíritos. Vamos acabar com essas usinas. Como nós podemos fazer isso? A pessoa que está pesquisando isso, mesmo que ela não seja espírita, mesmo que ela não leve em consideração a existência dos espíritos, nem essa interposição que existe entre a nossa vida material e espiritual, como está lá no livro dos espíritos, de ordinário são os espíritos que nos dirigem, mesmo que ela não leve nada disso em consideração, pelo fato dela estar aplicada àquela questão, pelo fato dela estar se dedicando e pondo atenção naquela questão, ela atrai para si as inteligências que já trabalham essas ideias e que vão, sim, lhe dar sugestões, inspirações. O Einstein tem uma frase muito curiosa, né? Ele diz assim: eu penso sobre um problema 99 vezes, paro de pensar uma vez e acho a solução. Aí a gente diz assim, então é melhor não pensar, porque se eu não pensar eu vou achar a solução, facinho, né? Mas para você ter essa iluminação, você tem que estar pensando produtivamente no problema. Pensar produtivamente no problema não é pensar obsessivamente no problema, porque nisso a gente já é craque. Então, quando a gente está com um problema, a gente pensa de noite no problema de maneira obsessiva.
Como é que eu sei que é obsessivo? Porque é circular. Mas é um circular que não é espiral ascendente, né? É um circular que é um círculo fechado. Então, eu começo a pensar naquilo que está me preocupando, me angustiando, chego lá num clímax, né, que pode ser a pior situação possível, e depois eu me dou uma calmadinha, e depois eu, não, mas não vai rolar, e aí eu me preocupo de novo, e eu chego lá naquele topo de novo, então eu fico assim, a imagem que me vem é aquele hamster naquela rodinha, né? O pessoal tem um hamster, bota aquela rodinha e o bichinho corre, 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 corre e não sai do lugar, né? Isso não é pensar concentradamente e produtivamente sobre um problema. Então, o que seria? Uma ideia, seguindo o tema da noite, é perguntar para os espíritos. Eu posso perguntar para os espíritos através do receituário. Posso. Né? Mas eu posso também perguntar para os espíritos, como nos ensina Leon Denis, através do sentido íntimo. Então, o que é o sentido íntimo? A gente ouve falar que a gente é centelha divina, né? Eu acho que uma semana de casa espírita a pessoa já ouviu isso, né? O que nós somos? Nós somos espíritos encarnados. E o espírito é o quê? O espírito é uma centelha divina. Mas quando eu olho para mim, eu enxergo essa divindade? Então, Leon Denis nos dá uma ajudinha nisso aí, nos sinalizando que a nossa divindade está nas potências da alma. Que potências da alma são essas, né? Vontade, pensamento, amor e sensibilidade. Também está lá no Livro dos Espíritos. Nós todos somos médiuns. Eu tinha uma pessoa muito querida aqui do centro, um trabalhador muito querido agora no mundo espiritual, né? Vai puxar minha orelha agora, mas eu vou falar, né? Que ele dizia, eu sou médium, médium pedra. Então, o que seria um médium pedra, né? Aquele que não percebe nada, não sente nada, mas isso não existe. Porque somos centelhas divinas e temos sensibilidade, nós estamos registrando informações espirituais o tempo todo. Não tem como a gente desligar essa estação. Isso acontece em rede. Nós que somos dessa era aí dos celulares, da internet, temos muito mais facilidade para compreender isso do que o pessoal lá na época do Livro dos Médiuns, né? Nós vivemos em rede. E em rede nós estamos sempre recebendo e comunicando, trocando informações. Então, eu posso, através do sentido íntimo, do sentido da alma, fazendo uma prece. Por que fazer a prece? Por que fazer o culto no lar? Né? Todo mundo que pergunta no receituário é aconselhado a fazer culto no lar. Porque o nosso lar está acumulado da vibração dos nossos pensamentos habituais. Então, quando eu estou em casa, o que eu estou pensando? Quando eu interajo com as pessoas que moram na mesma casa, o que eu estou pensando? O que elas estão pensando? Coisas sublimes, né? Muito elevadas. É muito amor, né? Não costuma ser, não é? Nós pensamos de maneira viciada, poluída pelo medo, não é? Que é diretamente proporcional à nossa falta de fé, ou inversamente proporcional à nossa fé. Quanto mais fé, mais confiança, menos medo. Quanto mais medo, menos fé, menos confiança. Então, nós ficamos lá fazendo aquelas nossas fantasias catastróficas, né? Nós ficamos lá produzindo aqueles filmezinhos de terror, não é? Aí, sumiu, não, está tudo lá, né?
aqueles acúmulozinhos, que são normalmente potencializados pelos encarnados e pelos desencarnados. Quando existem projeções de emoções, de raiva, de mágoa, de culpa, tudo isso satura o ambiente dos nossos lares. E o que é que torna o ambiente dos nossos lares saudável, favorável à recuperação de um doente, por exemplo, favorável ao restabelecimento e à manutenção da saúde? O que é que torna o ambiente dos nossos lares favorável à saúde? É a prece, não é? Que a gente faz mais ou menos, né? Quando faz... É a boa leitura, que a gente nem sempre presta muita atenção. É a convivência com pensamentos mais elevados, através de uma boa palestra, através de uma boa conversa. Então, o culto no lar é um momento de asepsia do nosso ambiente doméstico. A gente pode estar com a casa muito limpinha, de gordura, de poeira, mas ela pode estar saturada dessas vibrações, dessas irradiações e emanações do nosso pensamento, e que atrai os pensamentos correspondentes da espiritualidade. E como é que a gente sabe disso, hein? A gente sabe disso porque isso foi perguntado para os espíritos, e os espíritos responderam. Então, se eu cuido do meu ambiente vibratório, do meu lar, se eu tenho uma questão familiar ou uma questão existencial séria, e eu realmente quero resolver, eu vou propor essa questão à espiritualidade amiga, e eles vão me responder. Mesmo que eu acho que eu sou médium pedra, eu posso ser médium pedra, mas eu sou espírito encarnado, então eu tenho o sentido da alma como potência e posso expandi-lo. Então, como é que a gente pode expandir o sentido da alma para poder intensificar esse diálogo e torná-lo mais consciente? Porque esse diálogo já acontece, seja consciente ou não. Como é que eu posso fazer isso? Então, quem tiver a vontade de aprofundar esse estudo, vamos ao problema do ser e do destino, lá na parte das potências da alma, e a gente vai ver lá o roteiro que Leon Denis traça para o desenvolvimento desse sentido. Leon Denis nos garante que os espíritos vão nos responder às questões sérias que nós formularmos. E vão nos responder por aquele canal que a gente favorecer mais. Então, às vezes, se eu ficar só parado pensando, eu durmo. Às vezes, se eu ficar só parado pensando, eu penso num monte de coisa diferente, daqui a pouco eu não sei mais qual era a pergunta que eu queria fazer. Aí eu posso escrever, eu posso gravar, eu posso usar de algum recurso para poder intensificar essa minha escuta, porque é isso que os médiuns fazem para responder aos nossos questionamentos do receituário. Primeiro, eles têm disciplina. Então, se eu tiver disciplina para o meu diálogo com os espíritos, eu favoreço que essas respostas me cheguem. Então, como é que é a disciplina? O culto no lar, por exemplo, você faz sempre no mesmo dia da semana, no mesmo horário. E costuma acontecer um monte de coisa, né, nesse dia da semana, nesse horário. Falta a luz, o feijão queima, não sei quem não chega do trabalho. Então, a gente vai precisar se aplicar na disciplina de fazer o culto no lar, porque é uma forma da gente favorecer esse intercâmbio. E também para o exercício. Diazinho, hora marcada, eu estou lá. O que mais
vai ser um facilitador disso aí? A educação da minha própria sensibilidade. Então, hoje nós estamos sendo convocados a filtrar, cada vez ser mais críticos e mais cuidadosos no que nós admitimos no nosso mundo íntimo, porque hoje as informações não esperam mais até o dia seguinte para chegar até nós, elas chegam o tempo todo. Isso é um bom sinal, é sinal de que nós amadurecemos espiritualmente e já podemos lidar com isso de forma saudável, mas precisamos nos esforçar. No tempo de Leon Denis, ele aconselhava que as pessoas fossem econômicas de jornais, porque o meio de comunicação que havia era jornal, né? Eu sou de um tempo que tinha um troço chamado radiofoto UPI, vocês sabem o que é isso? Era uma foto toda chuviscada que eles tiravam lá do acontecimento, que você mal via alguma coisa, né? Hoje, a gente assiste uma guerra, uma erupção vulcânica, um ataque terrorista em tempo real. Então, é preciso que a gente tenha uma sensibilidade do nosso mundo íntimo, quer dizer, o que essa informação está me causando? O que essa informação está produzindo em mim? E como é que eu fico mentalmente depois de fazer contato com essas informações? Essas informações são realmente necessárias? Então a gente vê muitas pessoas dizendo que nós precisamos ver todas essas coisas para saber o que está acontecendo. Nós precisamos saber qual é a realidade. Quando nós escolhemos um determinado tipo de informação para fazer contato e achamos que aquilo é a realidade, nós estamos excluindo todas as outras coisas que também são realidade, mas que não são veiculadas por aquele meio de comunicação. Então, a gente assistiu ali a apresentação da creche Maria de Nazaré, né? Quem chega mais cedo, assiste lá a professorinha dando o seu depoimento, que ela foi criança, assistida pela creche, hoje ela é professora, não é? A creche Maria de Nazaré dá no jornal hoje? Na Jornal Nacional? Não. Então, assim como a creche Maria de Nazaré não aparece nessas coisas, os infinitos outros trabalhos do bem, corajosos, presentes, atuantes, produzindo resultados espetaculares, também não aparecem. E eles são realidade? Essa nossa reunião aqui, dá para saber o que aconteceu, para quem não procurar no canal YouTube, né? Então, quem é que vai dizer para mim, olha, é bom você ver isso, é bom você não ver isso, é bom você conhecer isso aqui em detalhes, e é bom você não conhecer isso aqui em detalhes. Quem vai dizer isso para mim? Então, nós hoje já devemos ter maturidade espiritual e psicológica para fazer essa seleção. Mas se a gente não tiver, nós podemos perguntar aos espíritos? É uma questão atual, né? Uma questão atual. Sobre questões atuais, a editora CELD publicou alguns trabalhos sensacionais, né, resgatando respostas dos espíritos dirigentes da casa e colaboradores da casa através da mediunidade do altivo, né? Então, nós temos 3 volumes de instrução dos espíritos. Aí, enquanto eu estava esperando ali começar, eu abri uma aqui ao acaso, né? Assim, aquelas pessoas que causam problema para o trabalho, que vivem reclamando, o que a gente faz com elas? É uma questão para se fazer aos espíritos? Pois é, o pessoal fez essa questão e os espíritos responderam. Baltazar respondeu, né? Vou sintetizar a resposta. Põe elas para fora. Estão dormindo, hein? Profundamente. Claro que não, né? Eu vi aqui várias vezes o altivo dizer, olha só,
a casa espírita é escola, presídio, porque tem pessoas que, se não estiver trabalhando na casa espírita, vai parar no hospício, né? Escola, presídio, hospital e hospício também, né? Então, a gente espera encontrar, a gente vê as pessoas dizendo, eu saí da casa espírita porque eu vi coisas horríveis acontecerem lá, eu vi tanto egoísmo, eu vi tanta vaidade, eu vi tanta coisa. Você queria ver o quê? A comunidade de seres angélicos, né? Então, o que é superior? O que é superior? Superior é a doutrina espírita. Superior são os ensinamentos superiores, são os ensinamentos dos espíritos superiores, que a gente encontra na codificação, não é? Sócrates, Platão, Lacordaire, enfim, toda essa pleiade, né? Agostinho, toda essa pleiade de espíritos, esses sim, superiores, que responderam às perguntas que Kardec fez. Agora, seu companheiro de trabalho, seu companheiro de curso, ele faz cada coisa, né? E assim ele nos dá a oportunidade de nós treinarmos aquelas virtudes que estão ainda incipientes em nossos espíritos e que precisam desenvolver. Então, existem muitas perguntas e instruções dos espíritos que se referem ao relacionamento, ao funcionamento da casa espírita e são respondidas de maneira extensa, detalhada pelos espíritos. Então, se está acontecendo com você, de estar frequentando um trabalho da casa espírita, de estar frequentando um curso na casa espírita, um trabalho na obra social, e você está achando que não está bom, porque as pessoas isso, porque as pessoas aquilo, vai ver as instruções que os espíritos dão sobre isso, para você entender qual é a história, né? Qual é a proposta. Então, qual é a proposta da casa espírita? É muito semelhante à proposta da reencarnação. Nós vamos estar entre os diferentes e os iguais. Conviver com os iguais é a parte agradável, né? Eu falo, eu acho isso. Aí o outro diz, eu também. E o outro diz, inclusive, eu concordo. Isso é uma delícia, né? Mas se for só isso, a gente não sai do lugar. Então tem aquele que a gente vai dizer, eu acho isso, o outro diz, eu acho completamente o oposto, e o outro diz, não é nada disso, você está enganado, e o outro diz, se for assim, eu vou me embora, e aí você fica com aquela desarmonia para você exercitar a possibilidade de harmonizar os opostos no outro, em você mesmo, e aí você cresce espiritualmente. Então, as respostas dos espíritos a esse tipo de perguntas são bem por aí, né? Outro livro também da mediunidade do altivo são perguntas feitas a Cair Bachutel, que é um protetor, um patrono dos canais de comunicação da doutrina espírita, né? E as pessoas estão perguntando aqui para ele, né? Qual atitude, sendo que são bons trabalhadores, são pessoas interessadas e responsáveis em vários aspectos, mas que trazem esse problema, por assim dizer, não ao grupo, mas aos usuários. Que atitude nós devemos ter com esses companheiros? Quer dizer, a pessoa vem trabalhar na divulgação e começa a divulgar coisas da cabeça dela. E aí, o que você faz? A gente precisa entender, não é, que a pessoa que vem trabalhar é um voluntário em aprendizado. Então, se eu começar a mandar embora todo mundo que não está falando o negócio 100% certo, daqui a pouco não tem ninguém.
né? Então, a gente vai precisar treinar o diálogo, a gente vai precisar trabalhar a compreensão, a tolerância, a empatia, um monte de coisas que a gente precisa aprender. E os espíritos de Cair Bachuta eu estou aqui respondendo. Nessa área da divulgação instrumentalizada, eu digo que esse negócio deve ser muito fácil de obsidiar. Aparelho eletrônico deve ser muito fácil, porque eu já vivi muitas experiências assim, né? Você chega num lugar com uma apresentação no PowerPoint, o computador não lê a sua apresentação, o computador não fala com o data show não fala com a televisão, e fica aquela confusão. Nos encontros acontece muito isso. No último encontro de Leon Denis, vocês já compraram a agenda? Já pode botar aí, Sexta-feira Santa, né? Encontro sobre a vida e obra de Leon Denis. Aconteceu isso, uma sala, outra sala, o computador não funciona, a televisão não funciona, e a gente se desequilibra. E a gente perde o prumo, e a gente começa a querer brigar com todo mundo, e a gente começa a não querer mais trabalhar, e blá blá blá. Olha só que cartaz que a gente dá para o obsessor de eletrônico. É só ele ir lá, né, jogar um magnetismo num negocinho daquele que pronto, desarticula todo mundo. Então a gente faz o quê? Cairbar responde essas perguntas. Então, a gente vai fazer o melhor possível para juntar, para somar as facilidades das mídias, né, à nossa tarefa da divulgação. Eu agora estou virando youtuber, não sei se vocês já me viram. Eu estou meio, né, preocupada com isso, mas tudo bem, é para divulgar a doutrina, vamos lá, né? Então o menino lá me gravou falando dos negócios, né? Então tem muito material excelente no YouTube para a gente aproveitar, né? Então hoje a gente pode tomar banho ouvindo uma palestra legal, a gente pode cozinhar ouvindo uma palestra legal, a gente pode passar roupa ouvindo uma palestra legal. Isso é muito bom, mas às vezes você vai e sintoniza lá uma situação que não é tão boa assim. Alguém manda, né? A pessoa te manda um link e você vai lá naquele link. Mal você começa a ver o link, você já é avisado, isto não presta, mas você fica curioso, né? E você quer ver até o final. E quando você for ver, você foi pego. Ah lá, você na ansiedade, na tristeza, que não sabe nem de onde veio. A Joana de Anjos tem uma frasezinha assim, bem curtinha, como ela gosta de fazer, para algumas coisas, né? Interrompa essas telepatias adoecidas. Então, o que é uma telepatia? Né? Uma transmissão de pensamento à distância. Você está lá, muito bem, lá no seu sofá da sua casa, descansando um dia de trabalho, ou fazendo as suas atividades, e de repente vem aquele pensamento triste, adoecido, que gera uma ansiedade, que gera um incômodo, mas você não para perguntar para o seu amigo espiritual, o que é isso? Se você perguntar para o seu amigo espiritual nessa hora, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou me sentindo assim? Será que ele vai responder? Então, mesmo que você seja médium pedra, né? Hoje foi uma moça no Autocura que ela disse que ela tem o twin. Achei tão interessante, né? O twin, ela estava lá, assim, estava lá, aí o twin disse assim para ela, vai para a Autocura. Vai para a Autocura, o twin, né? Eu digo que eu tenho um ponto, e muitas vezes essa assistência se manifesta de uma forma que você se sente até meio teleguiado. Por isso que é muito bom você se habituar a estabelecer sintonias saudáveis, sintonias positivas. Porque como o pensamento se propaga de forma atemporal,
tanto você pode receber uma intuição negativa, como você pode receber uma intuição positiva, mesmo antes de ter formulado uma pergunta. Mas se você formular uma pergunta séria, seu amigo espiritual, a espiritualidade da casa, toda essa estrutura aqui constituída para te dar suporte, para te sustentar, para te ajudar, para te curar, vai te dar as respostas que você precisa. Então, o cientista, o inventor, o artista, o que ele está fazendo? Ele está circulando não de forma obsessiva, ele está circulando de forma criativa em torno de um problema, em torno de uma questão, e de repente cai uma maçã na cabeça dele. Então, assim, as maçãs devem ter caído na cabeça de trocentas pessoas e nenhuma delas deduziu a lei da gravidade. Então, foram os espíritos que revelaram a lei da gravidade para Isaac Newton? Com certeza. Mas ele teve que fazer a reflexão, o pensamento, se colocar em atitude receptiva, levar os esforços dele de observação até o limite do seu conhecimento para poder estar predisposto a receber essa intuição, né? A mesma coisa do Arquimedes lá, foi tomar banho, vazou a água da banheira, né? E aí ele entendeu que a água da banheira que vazou tinha a quantidade exata do peso dele. Aí dizem que saiu pelado por Atenas, falando eureka, eureka, né? Então, assim, a água da banheira já tinha vazado para milhares de pessoas, né? E nenhuma delas deduziu daí nenhuma lei da física. Mas ele estava circulando criativamente naquela questão. Muitos de nós conhecem a 9ª Sinfonia de Beethoven. Quem não o conhecer pode estar, né, se aproximando, porque é muito rico, é uma coisa esplendorosa. Ele queria pôr um coral, mas ele não estava conseguindo ligar a parte da orquestra com a parte do coral. Então, como vão fazer? De repente, ele se inspirou e deduziu uma ligação, uma sequência musical que faz essa ligação. E a gente percebe isso claramente quando houve o penúltimo movimento e o último movimento da sinfonia, que é o coral. Como é que ele faz essa ligação? Então, seja qual for o problema que trouxe você hoje para a casa espírita, claro que é minoria, a maioria vem por amor, né? Estão dormindo muito mesmo, né? Enfim, deve ser a chuva. A maioria não vem por amor, né? A maioria vem pela dor. A dor da doença, a dor da perda do ente querido, a dor dos conflitos familiares, a dor das dificuldades econômicas, a dor da angústia existencial. Para algumas pessoas não estão nem parando para pensar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Boa parte das pessoas não está nem preocupada com isso. Elas podem perguntar para onde eu vou no Réveillon, né? Mas para onde eu vou, a minha essência, né? Não estão preocupadas. Mas para algumas pessoas a busca dessa resposta é tão angustiosa que faz a pessoa não parar de buscar enquanto não encontra uma resposta que faça sentido, como a doutrina espírita faz. Então, seja qual for a questão que nos trouxe, doença, perdas, conflitos, a gente colocando o nosso pensamento, circulando de maneira criativa, usando as informações que a doutrina espírita nos traz, a gente vai poder, de repente, ter essa inspiração, essa intuição, essa revelação de algo que vai solucionar o seu problema, e você vai pensar assim, caramba, que eu não tinha pensado nisso antes. Então, embora seja uma coisa pessoal, eu acho que ilustra bem, por isso vou encerrar contando essa experiência minha, pessoal. Primeiro, eu não me lembro desde quando
que eu sou uma pessoa que faz pergunta para livro. Para você ver que centro espírita é manicômio mesmo, né? Faço pergunta para livro. Sempre entrei em livraria, sebo, e fazia uma pergunta e fazia esse exercício de procurar uma resposta nos livros, né? Algumas coisas interessantes, outras nem tanto. Essa experiência eu já tinha. Quando eu comecei o estudo da obra de Leon Denis aqui, todo mundo queria saber, Luzia, onde é que Leon Denis fala que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, acorda no nominal? Eu não sei lá, está lá no Problema do Ser, mas é um livro assim, né? Aí um dia eu peguei o livro, que ainda era edição da FEB, ainda não tinha a nossa, né? E falei assim, Leon Denis, onde é que você fala esse negócio? Que todo mundo fica me perguntando. Eu abri, né? E ouvia o tweet. Né? Nunca mais você vai esquecer. Página 123 da edição da FEB, é onde está essa história, né? A alma, ele não começa no mineral, não, ele começa no vegetal, né? Dorme no vegetal, sonha no animal e acorda no hominal. Então, esse negócio eu já era mais ou menos familiarizada com isso, mas eu tive um câncer, e quando eu tive o câncer, parecia que eu esqueci tudo, que eu não sabia mais nada, eu caí num abismo, né, de pensamento, de ideia, de sofrimento, fiquei lá me debatendo, recebi muita ajuda, muita assistência, mas eu era um atendimento fraterno, difícil de fazer. O que as pessoas iam falar para mim que eu já não sabia, né? Iam falar para mim de reencarnação. Teve uma amiga que falou para eu não ficar triste não, que eu ia encontrar com o Leon Denis. Eu falei assim, olha, ele que me espere. Ele que me espere, que eu não pretendo ir nem tão cedo, né? Mas hoje eu entendo que as pessoas não sabiam o que me dizer, né? Aí eu entrei na livraria do Leon Denis com essa pergunta, o que é que está faltando eu saber ou eu fazer que eu ainda não sei? Eu fui lá numa estante, peguei um livro, o livro de Joana de Ângeles, chamado Plenitude. Até então eu não tinha lido nada de Joana de Ângeles, nem tinha intenção de ler. Peguei assim, abri no capítulo 9, chamado Processo de Autocura. Eu li esse negócio em pé, na livraria, e ali estava toda a resposta. Tudo que eu estava fazendo de errado e tudo que eu podia fazer de certo. Então, nessas horas você olha até assim para trás, vê se dá para ver o espírito, não é? Mas eu não sou vidente, então não adianta olhar para trás. Até porque o vidente não vê com esse olho, né? Ele vê com o perispírito. Então, tem vidente que não quer ver, faz assim, continua vendo, né? Então, o convite, não é? Que nos chega através dessas lições do Livro dos Médiuns, olha, gente, olha como foi difícil organizar esse corpo de doutrina. Olha como foi trabalhoso deixar registrado para as pessoas qual é o funcionamento ideal do espírito e da casa espírita. Olha só as perguntas que você pode fazer para os espíritos e você será respondido. Perguntas sérias, perguntas que tragam respostas para a sua transformação moral, para a sua felicidade. E vamos desfrutar de estarmos encarnados hoje e já termos tudo isso organizado, estruturado, só nos faltando valorizar a oportunidade. Obrigado, queridos, pelo carinho. Bom, irmãos, vamos então dar continuidade à nossa reunião, que o momento, a segunda parte de nossa reunião, que é o momento do passe, né? Primeiramente, queremos agradecer a Luzia, né, pelo suas palavras, né, pelo seu estudo, e certamente mais vezes ela estará aqui conosco, não tenha dúvida disso. Bom, nós vamos agora ler o Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Evangelho do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos.
o item 24, a verdadeira desgraça. Essa é uma mensagem que foi dada em Paris em 1861 pelo espírito Delphine Girardin. A verdadeira desgraça. Todos falam de desgraças. Todos já experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é de forma alguma a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles as veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração despedaçado na angústia da traição, no desnudamento do orgulho que queria se vestir de púrpura e que, com dificuldade, esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é a desgraça para aqueles que não veem nada além do presente. Mas a verdadeira desgraça está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento feliz para o homem, mas que tem consequência funesta, não é, em realidade, mais infeliz do que aquele que inicialmente causa grande contrariedade e acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça vossas árvores, mas que purifica o ar, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que uma desgraça? Para se julgar um fato, é preciso, pois, ver as suas consequências. É assim que, para analisar o que realmente bom ou mal para o homem, é preciso que nos transportemos além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que ele chama de desgraça, segundo sua curta visão, cessa com a vida terrena e encontra sua compensação na vida futura. Então aqui, meus irmãos, nós paramos e vamos vamos pedir aos nossos irmãos, né, que tomem seus lugares para o nosso passe. Importante, muito importante, o nosso posicionamento emocional neste momento. Mantenhamos neste momento, meus irmãos, a nossa concentração. Procuremos esquecer as coisas do dia a dia, da vida lá fora. Vamos manter o nosso pensamento todo voltado para a nossa casa, voltado para esses espíritos que já estão apostos para nos ajudar neste momento. Tenham fé, meus irmãos. As nossas vistas físicas não veem, mas tenham certeza, queridos irmãos, aí estão, amparando esses médios que estão sendo a ponte
para levar para cada um de vocês um bálsamo, um alívio, aquilo que estamos precisando neste momento. Então agora, queridos irmãos, vamos unir os nossos pensamentos, vamos ligar ao Pai, vamos pedir a Ele, vamos dizer assim: Pai, Pai querido, ajuda-nos. Estamos doídos, estamos cansados, mas confiamos em Sua bondade, em Sua misericórdia, que neste momento, através desses mensageiros de Ti, possa trazer a cada um de nós um alívio, Senhor, um alento, aquilo que estamos necessitando neste momento para vencermos as nossas dificuldades. Ampara os médios que estarão aqui fazendo a ponte de Ti, Senhor, até nós, e que possamos receber essa bênção. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. E em Seu nome, Senhor Jesus, em nome dos queridos irmãos que aqui estão presentes, e sobretudo em nome de Ti, Senhor, Pai, damos por iniciado o nosso momento do passe. Graças a Deus, Senhor. A verdadeira desgraça para o homem da terra é a ausência dos valores materiais, como, por exemplo, a perda do emprego, da fortuna, dos entes queridos e etc. Nós estamos na Terra para um aprendizado, na busca de uma felicidade verdadeira, sólida. E Jesus disse que a felicidade não é desse mundo. Para o homem que se considera poderoso na Terra, aquela posição no mundo o faz feliz, porque ele projeta isso no corpo físico, mas esse corpo físico tem uma data de validade. Ele vive distraído quanto a essa realidade, a de que um dia ele deixará esse corpo e dará continuidade como espírito imortal que é, dará continuidade à sua caminhada. Ao deixar o corpo físico, todos esses valores materiais permanecerão na Terra e ele se defrontará com uma nova realidade, constatando que a vida continua e que a verdadeira felicidade está na conquista dos valores morais. Os valores do mundo, de uma maneira geral, estão assim invertidos. Entretanto, não estamos no mundo apenas para gozar os prazeres materiais, mas para aprendermos a fraternidade de que o Evangelho nos fala. Essa inversão decorre da nossa falta de conhecimento, da nossa ignorância quanto à verdadeira finalidade da vida do homem na Terra. Não está errado usufruir das alegrias do mundo material, desde que não nos percamos nessas alegrias, pois a finalidade maior da vida é o nosso aprimoramento espiritual à luz do Evangelho. O Espiritismo nos esclarece a verdade e o erro, tão desfigurados pela nossa cegueira. E o nosso espírito Delphine de Girardin, que dá a mensagem de hoje, ele diz assim: que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida a sua fortuna e sua vestimenta de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. É o que ele nos assegura, meus irmãos, e que nós possamos entender que nós temos um caminho a seguir, e esse caminho vai depender de nós chegarmos mais rápido
vai depender de nós trabalharmos essa transformação moral, trabalharmos em nós a convivência com o nosso próximo, enfim, entendermos que a matéria, ela fica, que tudo aquilo que obtivermos aqui, ela vai ficar. Mas o que nós vamos levar são as nossas conquistas morais, o que nós levaremos, o que o Espírito vai levar é a conquista moral. E que esse Espírito, na sua caminhada, vai se defrontar com uma vida diferente, percebendo que ele está vivo, que ele continua vivo, ele é imortal, não é? Porque aqui nós tivemos uma vida corporal, mas o espírito, ele vai seguir a sua caminhada, porque ele tem uma destinação. E para que a gente consiga mais rápido alcançar essa caminhada evolutiva, a crescer realmente, só vai depender de nós, só vai depender daquilo que nós realmente fizermos. Usufruir dos bens materiais é válido, mas desde que não nos percamos, como o Espírito nos disse aqui no Evangelho, desde que entendamos que somos espíritos imortais, que vamos continuar, e aquilo que nós obtivemos aqui antes vai ficar, né? A não ser as nossas virtudes, aquilo que nós conquistamos. Que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos realmente buscar esse entendimento e essa transformação dentro de nós. Que Ele possa nos abençoar. Graças a Deus. Queridos irmãos, vamos novamente, irmãos, unir os nossos pensamentos em um pensamento único e elevar até o nosso Pai e agradecermos, irmãos, por esta noite, por estes momentos importantes de nossa vida, pela doutrina, Senhor, que norteia o nosso direcionamento até o Mestre Jesus, que nos baliza, Senhor, que nos mostra o caminho e que possamos ficar atentos a essas informações, a essas mensagens que aqui nesta casa recebemos, para que assim melhor possamos viver nesta nossa encarnação. Obrigado, Senhor. Ampara-nos hoje e sempre. E em seu nome, Senhor, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome de Leão Denis, nós pedimos permissão para darmos por encerrada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus, Senhor. Hoje eu quero